poder. Agora, irmãos, olha aí, ó. Olha o futuro do mundo. O futuro do mundo é isso daí, tá? O futuro do mundo é isso daí. Olha aí. O dragão vermelho. Igrejas, imagens de Jesus e Maria são substituídas por Xi Jinping na China. A acusação foi realizada por uma comissão dos Estados Unidos, a embaixada chinesa nega. Acusações foi realizada por uma comissão dos Estados Unidos, a embaixada chinesa nega. O relatório da Comissão dos Estados Unidos sobre Liberdade Religiosa Internacional denunciou que várias igrejas católicas na China, e o Papa deu autorização para ele fazer isso, substituíram seus símbolos cristãos por foto do atual líder do país e do falecido Mao Tse-tung, que matou 50 milhões de pessoas, está lá nas igrejas, ó, liderou a Revolução Comunista, a nação asiática. Segundo a comissão, imagens de Jesus Cristo e Maria, bem como réplicas e cruzes, foram removidas. O grupo declara que a ação é componente de uma campanha de sinicização da religião, isto é, políticas e imperialismo cultural que demandam que as tradições religiosas se alinhem aos princípios do Partido Comunista Chinês. Nessa perspectiva, o governo liderado por Xi Jinping estaria solicitando que as igrejas apresentem slogans de sua legenda, além de ter censurado textos religiosos, impostos matérias religiosas, aprovados politicamente e instruído o clero a pregar a ideologia do Partido Comunista Chinês. Os dados do relatório foram publicados pelo veículo de comunicação Telegraph. A organização é uma agência que avalia as transgressões internacionais das liberdades religiosas e propõe sugestões ao parlamento da Casa Branca. Conforme relatório, a pressão do Partido Comunista Chinês para a incorporação de ideologias governamentais e a eliminação de elementos vistos como contraditórios à agenda política do Estado tem afetado todas as facetas da vida religiosas dos budistas, católicos e cristãos, protestantes, muçulmanos e teoístas. Na entrevista concedida ao grupo, o dono de uma indústria de purificadores de águas que abastecia uma igreja doméstica com filtros relatou que foi chamada várias vezes pelas autoridades por conta de atividades ilegais. Eles perturbam nossa empresa e me convocam semanalmente à delegacia para interrogatório pedindo para que eu parasse de me envolver em atividades ilegais. Eu questionei por que acreditar em Deus era considerado ilegal, afirmou ele, que fugiu do assédio do governo, se mudando para Los Angeles em 2023. Hu também menciona estar ciente de vários devotos que abandonaram o país. Eles, o governo chinês, usam o reconhecimento facial para identificar e assediar os fiéis, ameaçando seus empregos e famílias para impedi-los de participar das reuniões. Devido a nossas perseguições, muitos fiéis foram forçados a deixar a China. Nossa igreja mudou 4 ou 5 vezes, mudando frequentemente devido à interferência policial. Muitos ex-irmãos da igreja não usam mais acreditar, acrescentou. E tá aí, irmãos. E o que mais dói sobre isso é que quando você olha, né, o contexto aqui é que a Igreja Católica, a Igreja Católica deu, né, a autoridade, né,
deu autoridade para que Xi Jinping fizesse isso. Isso que é o mais doloroso. É o mais doloroso. Olha isso daí, ó. Vaticano está nos vendendo. Por que a aproximação entre o Papa e Pequim desagrada católicos da China? De um lado, o menor estado do mundo que diz estar baseado no poder de Deus de outra superpotência mais poderosa do mundo e um estado oficialmente ateu. O Vaticano e a República Popular da China têm uma relação difícil há muito tempo. O vínculo entre os países se rompeu em 1951 após a vitória da Revolução Cultural de Mao Tse-tung, que não reconheceu a autoridade papal. A China de Mao, desconfiada da presença dos poderes estrangeiros, decidiu nomear seus próprios bispos e expulsar missionários forasteiros, visto como agentes do imperialismo ocidental. Desde então, convivem no país duas igrejas, a Associação Católica Patriótica, controlada pelo governo, e a vertente leal ao Vaticano, que funciona na clandestinidade porque o governo não reconhece. O conflito faz com que o Vaticano e Pequim disputem há anos prerrogativa de nomear os bispos do país. Agora, no entanto, as coisas parecem estar prontas a mudar. Uma fonte do Vaticano disse recentemente à agência de notícia Reuters que um acordo sobre a designação dos bispos deve ser assinado nos próximos meses. Será um passo a caminho do restabelecimento da relação diplomática, nas quais o Vaticano vem apostando há anos, mas não ao fim da polêmica. Alguns católicos estão protestando porque, com a sua nova política, o Papa corre o risco de trair a memória de quem sofreu e morreu por lealdade a Roma. Segundo analistas de jornalistas que atuou como editor da BBC na China até o início deste ano. E aí, irmãos, o Papa autorizou o senhor Xi Jinping a ordenar um bispo para liderar a Igreja Católica. Quer dizer, olha o que acontece, irmãos. Olha o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo. Presta atenção. A Igreja Católica deu a toda a autoridade ao governo comunista chinês a declarar o que vai acontecer dentro da igreja. É por isso que a imagem de santos foram tiradas e a imagem de Xi Jinping está sendo colocada. E a Igreja Católica está de acordo com isso quando libera o governo escolher o bispo que vai coordená-la dentro da China. Deus abençoe, Mark Máquinas. Eu não sei se é o nome, mas Deus abençoe. Parabéns. Ele não é o anticristo, mas ele trabalha para o próprio, né? Xi Jinping. E, irmãos, nós estamos dentro desse evangelho democrático, desse evangelho light, desse evangelho da inclusão. Todos os pastores que não pregam sobre o céu, sobre volta de Jesus, sobre juízo de Deus, sobre arrependimento, sobre abandono de pecado, é Marco Antônio, Deus abençoe. Olha só, estão alinhados ao espírito do anticristo. Eu sei que é forte essa realidade para muita gente, mas eu vou repetir. Todo pastor que não está comprometido com o evangelho da cruz, ele já está alinhado ao sistema político do anticristo. Estão entendendo o que eu estou falando? Todo sistema religioso que omite verdades, que só prega sobre terra, só prega sobre bênção, que não toca mais em pecado, é porque já está alinhado à natureza do anticristo. Por quê? Porque olha um dos nomes do anticristo, iníquo. Homem do pecado e filho da perdição. São nomes atribuídos ao anticristo. Iníquo, homem do pecado e filho da perdição.
Uma igreja que conhece a Bíblia e não prega a verdade, ela está no ministério da iniquidade. Isso já é parte do governo do anticristo. Já estão trabalhando para o homem do pecado e para o filho da perdição. Estão entendendo? Eu vou repetir. Uma igreja que não prega contra o pecado, ela está alinhada à iniquidade. O que é iniquidade? É o pecado consciente. É o pecado que eu sei que é pecado e continuo pecando e acho que está tudo bem. Está tudo certo. Então a gente fica falando que a China está proibindo, colocando imagem. Irmão, tem idolatria de pastores no Brasil. Tem pastores que são papas. Verdadeiro papas. Que a coisa não funciona do jeito que ele quer, que ele acha que tem que ser. Eles destroem qualquer um, destrói família, tira poder, perseguem pessoas. Por quê? Porque o império deles é a terra. Se o filho não assumir, eles criam um mecanismo para destruir os opositores do filho, para colocar o filho no trono. Só que as pessoas não querem enxergar essa realidade, né? As pessoas não querem ver, mas é uma verdade, irmãos. Infelizmente, o que eu estou falando aqui é uma verdade. É uma verdade. As pessoas não querem enxergar. As pessoas não querem ver. Mas é uma verdade. Infelizmente. Meus irmãos, eu vou dar uma introdução hoje. Abra aí em Apocalipse 20. Nós estamos falando do milênio. Apocalipse capítulo 20, irmãos. Versículo 7 ao versículo 10. É verdade, mano, Tamires. Poucas igrejas. Você vê, o alinhamento com a terra está tão forte, o comprometimento só com a terra está tão forte, que as pessoas não pregam nem a cruz, mas porque a cruz, né? Ela nos leva a um comprometimento com o verdadeiro evangelho. Irmãos, eu só vou dar uma introdução, uma breve introdução aqui. Não deixe de abençoar o projeto Arrependa-se, irmãos. Está acontecendo muito milagre nesse jejum de 40 dias. Se você não entrou ainda, entre no jejum, né? Amanhã é o primeiro dia do nosso jejum e tá uma benção. E vem para o jejum. É tempo de se aproximar de Deus. Né? O nosso jejum vai até o dia 8 de novembro. É 40 dias de jejum e você pode entrar no jejum agora, se você quiser. É da até meio-dia. Durante o jejum, nós não estamos entrando em rede social no período do jejum. Até meio-dia, nós não estamos entrando em rede social. E o jejum vai até meio-dia, né? E também, irmãos, hoje, graças a Deus, a gente enviou a oferta aos 15 pastores da África. Mandamos o dinheiro da alimentação para as crianças da África, para a glória de Deus,
para a glória de Deus. Nós já mandamos o dinheiro. E você que se comprometeu em nos ajudar, não esqueça de enviar a sua oferta, tá bom? Nós estamos pedindo aí 300 pessoas com R$100 para o Natal Missionário. Algumas pessoas já estão contribuindo. Nós vamos comprar brinquedos e alimentação para o Vale do Jequitinhonha e para o Ceará. E também nós vamos enviar uma oferta para a África para comprar brinquedos na África para as nossas crianças. Amém? Apocalipse capítulo 20, versículo 7 ao versículo 10. Eu só vou dar uma introdução. Diz assim: acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para os ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Irmãos, quando você estuda sobre o milênio de uma ótica, vou colocar aqui a ótica da testemunha de Jeová, né? Eles falam sobre a restauração da terra, mas eles não tocam na soltura do diabo. Veja, o governo de Cristo será por 1000 anos. Então, o que eu falei? As espadas serão trocadas por enxadas, a ovelha vai estar junto com o leão, os dias dos homens serão como dias das árvores, haverá abundância de prosperidade, de alimentação, o mundo perfeito, o mundo estará perfeito sobre a terra. Perfeito. Perfeito. E aí não é o mesmo Gog e Magog. Eu vou explicar o porquê. Porque as armas deixarão de existir no milênio, irmãos. Então, Gog e Magog, de Ezequiel 38 e 39, fala de 7 meses para sepultar os corpos. Gog e Magog, de Apocalipse 20,